Olá, família! Seja bem-vinda! Gostamos muito de ter a sua companhia e hoje um assunto interessa para toda a família mais uma vez, então fica com a gente. Tem criança aí, tem adolescente aí, tem jovens. Já ouviu falar em autolesão? Aqueles meninos e meninas que se machucam, também há adultos, jovens que também sofrem com isso. Se machucam, se cortam, se ferem. O que é isso? Como faz para ajudar? O que está acontecendo com as famílias? Você quer saber? Quer participar? Então fica com a gente no consultório de família de hoje. Nós queremos ajudar você a entender melhor um pouco das necessidades dos seus filhos e das suas necessidades também. Como está a saúde mental, a saúde emocional dos nossos filhos? Essa pandemia vem para afetar a todos e às vezes nós nos esquecemos das crianças, dos adolescentes, dos que já estavam em sofrimento, como esse sofrimento se tornou ainda mais intenso. O que trouxe à tona aquilo que estava na superfície ou estava ainda latente apenas. Como é que está aí na sua casa? Tem filhos que estão passando por alguma mudança de comportamento? Estas e outras questões vão aparecer aqui no programa de hoje. Fique à vontade para ficar com a gente. Estamos nas redes sociais, lá no nosso Facebook, você pode compartilhar, pode mandar a sua pergunta. Estamos lá ao vivo, produção. Sim, estamos no nosso Facebook, aparece aí, consultoriodefamilia.nt. Pode interagir com a gente também no nosso Instagram. Mande a sua pergunta. Hoje nós temos aqui uma especialista em autolesão. Como o faz? Não queremos saber apenas o que é a questão em si, mas o que está por trás e qual é a esperança. Carolina Silva é psicóloga, mestre em psicologia e vem nos ajudar hoje a entender melhor e saber como pôr em prática alguma coisa que possa socorrer os nossos filhos, a família. Bem-vinda, Carolina, tudo bem? Tudo bem. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Tenho me beneficiado de muitos anos, pessoalmente, profissionalmente com o programa. E é um prazer hoje estar aqui com você também, para servir de proveito para alguma família, alguém que está aí do outro lado escutando, assim como eu muitas vezes escutei. Muito obrigada, tenho certeza que será ótimo. Carolina, como você começou a estudar, se interessar pelo tema comportamento autolesivo? Bom, eu me formei em psicologia e comecei a atender em uma escola. E nos primeiros 5 anos que eu atendi nessa escola, observei ali alguns casos de autolesão, uns 3 casos. A partir do 5º ano, 6º ano, já eram 3 por ano. E poucos anos depois disso, eu já poderia dizer que atendi 4 casos numa mesma semana, de pessoas que haviam se autolesionado ou estavam se autolesionando ali no momento. Quem está assistindo aí, que é profissional da área de saúde, sabe que a gente não via isso nas universidades. A gente não escutou nada sobre isso, no máximo seria sobre um transtorno que vocês abordaram aqui, um transtorno borderline de personalidade, onde as pessoas têm um nível de impulsividade muito grande e muitas vezes cometem alguns atos de se machucar. Mas nada mais do que isso. E eu observava que a gente não pode nem dar um diagnóstico de transtorno borderline para adolescente, porque ele não tem a personalidade formada, vai poder dar só depois dos 18 anos. E isso já acontecia. Então aquilo me deixou pensativa, eu procurei materiais, não havia nada na literatura brasileira. E o que fazer para poder ajudar? Então eu comecei a pesquisar e pensar e fui fazer o mestrado e investiguei por muitos anos, alguns anos, porque eu continuo pesquisando depois do mestrado, sobre esse tema. E aí algumas descobertas foram incríveis. Por exemplo, nos Estados Unidos eu encontrei literatura de 1934 que abordava o tema. Uau! E aqui, Nada. nada. Né? Alguns estudos começaram a surgir ali em 2017, 2018, publiquei um artigo, algumas outras publicaram e agora... depois do Baleia Azul, vocês lembram, né, sobre o Baleia Azul, esse jogo que incentivava as pessoas a crescente de se machucar até chegar ao suicídio, que a gente começou a olhar mais para esse fenômeno que está acontecendo com muita força aqui no nosso país. E o que está por trás desse comportamento? Que sofrimento é esse que leva alguém, em lugar de se proteger, de se cuidar, de se amar, se ferir, se machucar a si própria? Isso é muito interessante. A gente tem um termo chamado psych ache, né? É a dor da psique, a dor da alma. Aquela dor que muitas vezes é uma dor avassaladora. E dentro do transtorno borderline de personalidade, o que se descreve é que as pessoas vivem umas emoções
muito intensas, de modo que quando a pessoa sente raiva, muitas vezes ela não é a pessoa com a raiva, a Maria com a raiva, a Roberta com a raiva, ela vira a própria raiva, ela se sente a própria raiva, ela se sente a própria tristeza. Só que isso não é peculiar do transtorno borderline, isso acontece também com pessoas que vivem as emoções de uma maneira muito intensa e é muito angustiante, por isso o termo psyche ache, né? A dor da psique, uma dor da alma, uma dor que invade. Só que o interessante é que um estudioso chamado Suyemoto, ele foi buscar entender por quê, porque essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Por que que as pessoas se autolesionam? Porque machucam a si mesma. E ele encontrou algumas justificativas. Popularmente, a gente vai encontrar algumas pessoas que dizem assim, ele se corta só para chamar atenção. E aqui eu me refiro a se cortar, porque é o que mais comumente acontece. Mas existem outras formas. Tem pessoas que se queimam com pontas de cigarro, que se fincam com alfinetes, esfregam a pele com uma borracha até esfolar. Existem outros recursos. E quanto mais recursos diferentes a pessoa utilizar, quanto mais instrumentos diferentes, que é a lâmina, a tesoura, o copo, vocês já viram casos assim, né? Então, quanto maior o número de instrumentos, locais diferentes do corpo, estratégias diferentes, mais a gente está pensando numa psicopatologia mais severa, que a pessoa tem provavelmente um transtorno que precisa ser cuidado. Então vamos entender assim, se nós estamos, delimitando, esse fenômeno acontece mais entre crianças, adolescentes, jovens, é mais observado nessa faixa etária ou independe? Pode acontecer em crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas. Porém, existe uma prevalência muito alta em adolescentes. Por quê? Porque é um período em que o nível de impulsividade normalmente está maior. As emoções são experimentadas com maior intensidade. Vocês lembram, né? Não lembra lá quando estava na adolescência, se apaixonou por alguém, essa pessoa não te queria? Foi lá para o quarto, botou aquela música para chorar, né? Colocava uma música assim, com aquela letra densa, às vezes era até em inglês, mas a gente sabia que fazia chorar, a gente colocava, né? Então, a gente tem ali uma intensidade, todas as transformações corporais que acontecem, né? De uma hora para outra surgem cheiros e pelos e as emoções flutuam rapidamente, né? No consultório, eu trabalhei muitos anos, 12 anos num internato, então a gente sabe dessas flutuações. Uma semana o adolescente chega, ele quer matar, na outra ele quer morrer, né? Uma semana ele ama, na outra ele odeia. Então existem alterações que tornam um período mais difícil de atravessar do que outras fases. Mas daí a levar a esse prejuízo a essa dor que leva ao prejuízo tão grande quanto cortar a si mesmo, machucar a si mesmo. O que é isso? Aí você falou sobre a dor da alma, sobre essa coisa profunda, intensa, mas nós não estamos falando de uma intensidade de um adolescente em desenvolvimento. Pode se chamar de patologia. E em que grau isso é alguma coisa assim que, isso aqui precisa de tratamento, isso aqui é urgente porque já está avançado o processo? Olha que interessante, né? Quando a gente pensa assim nesse adolescente, a gente sabe que tem uma adolescência normal e que dentro disso isso pode gerar uma vulnerabilidade para alguns transtornos. Então, dentro do quadro de autolesão, a gente tem associações com alguns transtornos. Por exemplo, a depressão está muito presente nos casos de autolesão. A depressão é muito presente, a ansiedade, transtorno, TDAH, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção ou sem déficit de atenção, né? Então, tem transtornos que são mais prevalentes, transtorno de conduta também. Mas, pensando nas causas, aí que eu estava trazendo ali no começo, que esse investigador chamado Suyemoto, ele identificou várias causas aí de diferentes perspectivas. Por exemplo, dentro da perspectiva da psicanálise, vai dizer que algumas pessoas elas vão se autolesionar porque elas se sentem culpadas por algo que elas fizeram. Então, é como que elas merecem a punição. Outro motivo seria uma aceitação social, e aí a gente está falando muito do nosso presente. Vocês veem aqueles grupos de pessoas que às vezes muitos se cortam num grupo só como se fosse para demarcar uma identidade do grupo. Espera aí, o pessoal ali, a família ali não sabe disso não. Tem grupos que se machucam juntos
criando uma identidade, grupal, de grupo, assim uma mesmo? identidade de grupo. Tem alguns estudos que mostram que tem grupos, eu não vou citar nomes para a gente não criar, né, um preconceito, mas que se machucam mais e aquilo são marcas de identidade que elas criam. E aí a gente pensa nos nossos adolescentes que hoje estão acessando vários grupos existentes nas redes sociais, que tem mais facilidade de se identificar e começar a produzir também os cortes. Eu li um artigo agora, publicado recentemente esse ano, 2020, onde são feitos desafios utilizando até o álcool gel como instrumento, porque aí eu quero fazer uma diferenciação que eu acho importante, a gente já vai retornar. Por que a gente não está usando aqui o termo automutilação? Porque o termo automutilação normalmente vai se referir à perda de algum membro, alguma parte do corpo. Isso se fazia antigamente, se faz ainda alguns rituais indígenas, né? Onde se tira uma parte do corpo para abençoar um deus ou marcar um ritual de iniciação, de transição, né, de fase, mas não é esse o caso. Então, na autolesão se usa um instrumento para se atingir um fim, né, que a gente vai comentar sobre o que se busca com isso, através desse instrumento da provocação da dor. Então, está usando-se agora até o álcool gel como um instrumento, não é a tesoura, não é a lâmina. Alguns dão dicas na internet de como podem usar o álcool para poder se machucar. Ou seja, família linda, ou seja, nós precisamos abrir os olhos para o que está dentro de casa, precisa jogar luz para dentro de casa. Você sabe o que seus filhos estão acessando, você sabe em que grupos eles estão inseridos, o que está acontecendo, como está o comportamento, houve mudança de comportamento, está triste, está sozinho. Coisas assim que eu vou pedir à Carolina que faça a gente conhecer, nomeando mesmo o que pode estar acontecendo na vivência, na experiência do seu filho. E mais, eu perguntei, Carolina, você começou a observar a prevalência de autolesão? Você já entendeu, né? A autolesão é machucar a si mesmo, usando instrumentos diferentes, como ela havia dito, está ainda continuamente aqui nos fazendo entender do que se trata. E eu perguntei, qual é a idade, assim, nos seus estudos, nas suas pesquisas, que idade ali? Nós estamos falando de uma adolescente, o quê? De 14, 15 anos, 16? E ela disse que chega a encontrar crianças de 9 anos de idade, 7 anos de idade, ou seja, precocemente, muita dor, muita angústia. Nossos filhos estão pedindo socorro. E hoje nós não queremos só dizer a você que eles estão pedindo socorro. Os nossos filhos estão pedindo ajuda, que eles estão sofrendo. Hoje nós também queremos oferecer para você, ao longo do programa, mais especialmente no segundo bloco, nós queremos fazer com que você veja caminhos possíveis para aplicar aí na sua vida, na sua família, resgatar seus filhos para pertinho de você, para escutar o coraçãozinho e ajudá-los, tá bem? Fica aqui com a gente, nós estamos no consultório de família, conversando com a psicóloga, mestre em psicologia, professora universitária, pesquisadora do tema autolesão. Eu te convidei para nós pensarmos sobre saúde mental dos nossos filhos, para dar um suporte aí, de uma maneira geral, para você entender que tem sofrimento em jogo e a gente precisa entrar para jogar nesse campo chamado família. E você que é pai, mãe, educador, fica aqui com a gente. Carolina, então é isso, né? Precocemente já tem sofrimento à vista. Sim. Mas você estava falando ainda sobre o pesquisador e algumas características. Sim. Então, esse pesquisador ele vai falar que às vezes tem uma origem nisso, na culpa que a pessoa sente, outras vezes pode ser para demarcar a identidade. Em algumas situações pode ser para extravasar essa emoção avassaladora que a pessoa sente e não consegue nomear e nem identificar o lugar que está no corpo. E é isso que a gente mais escuta na mídia, que a pessoa faz aquilo para eliminar uma dor emocional que ela tem, para localizar em algum lugar. Isso é o que a gente mais frequentemente utiliza e normalmente a emoção predominante é a raiva ou a tristeza. Então, por isso é muito importante identificar se existem modificações do comportamento, um isolamento maior, a pessoa começa a ter alguma alteração, às vezes no apetite, era alguém que comia mais, agora está comendo menos, comia pouco, agora começa a comer muito, anda com casacos mais compridos. A desculpa para identificar, pai, normalmente é o gato me arranhou. E se você é adolescente, eu entreguei aí, né? Mas os adolescentes, quando chegam para mim no consultório, eu já digo, vai aí, deixa eu ver teu braço. Porque para mim não enrola mais não, né? Então não é o gato. Então a gente tem que ficar atento a esses momentos. É muito calor, a pessoa está lá de moletom, 30 graus, e a pessoa está lá, né, tapando os pulsos. E normalmente
é para disfarçar, por quê? Porque algumas pessoas, e na verdade a maioria, experimentam um certo tipo de alívio mesmo ao produzir autolesão. Mas é um alívio momentâneo. Inclusive, num estudo que foi feito na Holanda, com 164 mulheres que se autolesionavam, foi identificado que existe um padrão. Então, 24 horas antes de produzir autolesão, elas têm um nível de tensão bastante importante. Produzem autolesão, elas diminuem esse nível de tensão para aumentar 24 horas depois. Então, existe um padrão que se instala, que vai se identificando um padrão que vai levar a um vício. Porque se autolesionar, vicia. A liberação de elementos químicos na corrente sanguínea, que eu lembro de uma paciente que eu atendi, de 16 anos, e quando eu falo aqui, ninguém tem como saber quem é. Claro. Que ela não pôde se autolesionar por um compromisso no horário habitual que ela fazia, ela chegou a desmaiar no local, tamanho era o desespero e a preocupação, isso caracteriza daí a patologia. Nós temos um manual dentro da psicologia que tem ali as características que nós podemos dizer assim, isso aqui é um transtorno ou não é. E está em análise, está entrando para o nosso manual, o DSM-5, autolesão não suicida, que é quando a pessoa se autolesiona sem a intencionalidade de se matar, porque isso me chamava atenção também na escola, né, quando eu atendia, porque alguns não faziam com a intenção de se suicidar, era somente por se cortar, se machucar mesmo. Entendi. Isso, Emoto, esse pesquisador que vai falar das motivações, ele vai dizer realmente que algumas pessoas, elas não têm a intencionalidade de cometer o suicídio, mas elas produzem aquilo para não cometer o suicídio, é como que um alívio no meio do caminho para não chegar até lá. Mas então vamos pensar assim, nas nossas famílias aqui, com tantas que você já trabalhou, além das suas pesquisas, o que normalmente está acontecendo dentro da casa de uma criança, de um adolescente, que o leva a sentir tanta dor, tanta angústia ou tanta raiva nesse processo todo? O que está acontecendo dentro da casa das famílias que propiciam a esse tipo de situação? Ok, a gente é uma questão multifatorial. Né? A gente não pode pensar assim na autolesão é só porque a família não está funcionando bem que um adolescente vai cometer autolesão. Como eu falei, tem fatores ambientais, tem o fator de contágio social, as redes sociais, tem fatores individuais como de personalidade, pessoas que têm um nível de autocrítica maior, têm uma tendência, uma vulnerabilidade para se autolesionar, mas dentro da pesquisa que eu fiz aparece muito forte que a falta de coesão familiar, a falta de intimidade, quando há um distanciamento afetivo, aí a gente vai abrindo espaço para que a autolesão entre dentro da família. E é tão forte às vezes isso para os pais, e aí eu não quero, eu quero que isso seja uma oportunidade para a gente se repensar também como pais e não só assumir quem é culpado, quem não é culpado, mas sim de se repensar que às vezes os pais ficam tão apavorados que tem uma negação, eu não enxergo. Eu lembro de uma menina que eu conversei, ela se autolesionava nas coxas e andava de shortinho em casa. E a mãe não notou. Aí a gente pensa, não notou mesmo? Aí a gente tem duas possibilidades, né? Ou uma negação tão intensa, porque seria como que enlouquecedor ver que a filha estava fazendo isso, ou uma negligência, né? A ponto de o amigo dizer assim, o que é isso que tu está fazendo? E a mãe dizer, isso não é de Deus. Né, a reação da mãe. Então, isso é algo para a gente pontuar, inclusive, né? Tem situações que são tão difíceis de serem encaradas que os pais negam, não faz de conta que não estão vendo, usa alguma coisa que tapa aquela situação das suas vistas para que você não precise encarar. Porque é dolorido, é difícil, é disso que ela está dizendo. Ou uma negligência, não me importo mesmo, não olhou, não prestou atenção mesmo. Eu não olho o corpo do meu filho, eu não olho o corpo da minha filha. Eu olho no rosto muito rapidamente, aquele bom dia, vai para a escola, volta da escola, faz a tarefa, aquilo que era rotina antigamente, mas que tem agora essa rotina diferenciada em tempos de pandemia, mas que rola uma negligência. Tem comida, tem casa, tem roupa lavada, mas tem tudo, Darley, de meu menino, tem tudo. Mas às vezes não tem olhar da gente, não tem o querer da gente ver, enxergar, sentir, chorar junto. Essas coisas assim que a gente faz entre humanos quando se conectam, né? Vamos aqui algumas questões chegando lá de casa para intervindo, como eu te avisei. A gente vai seguindo e aí atende você aí que está falando com a gente usando o nosso Facebook ou o nosso Instagram também. Fique à vontade, tá? Preciso de ajuda, minha filha tem 18 anos e não tem nenhuma colega, tem muita dificuldade
dificuldade em relacionamento, pior, nem na igreja quer ir comigo e já se lesionou muito, já se cortou muito. Graças a Deus faz um tempo que não se corta. Olha aqui, tá dentro do tema bem ao ponto, né? 18 anos de idade, mas parou. Pode ser por fase e depois por si mesmo, sem ter passado por nenhum tratamento? O que pode ser assim? Pode ser por fase sim e pode ser que, assim, tem pessoas que elas têm uma vulnerabilidade, não tem a vulnerabilidade, pode ser assim, eu vi um colega fazendo, isso é muito comum acontecer em escolas, eu já quero responder a pergunta dela, mas eu vou contextualizar, Sim, que acho que claro. isso é importante, em casa querem saber também. Claro. A gente está vendo muito em escolas, um colega se corta, manda foto para o outro começa, daqui a pouco eles têm ali 4 numa sala de aula, 5 fazendo a mesma coisa. Mas aquele que tem um espaço de confiança, um espaço de fala em casa, aquele que consegue conectar coração a coração, aquele que tem um fator social melhor, ele provavelmente não vai continuar. Aquele que não tem um histórico, às vezes, de depressão, não está dentro de uma patologia, ou seja, tem algumas coisas que protegem, outras que geram uma vulnerabilidade. Então, nesse caso, eu não conheço bem a história dessa menina, mas pode ser que faça assim por um tempo e depois passe. Porém, a gente tem uma preocupação muito grande porque existe, sim, um risco muito alto de quem se autolesiona evoluir para um suicídio. É como que um processo de dessensibilização. E aí que entra o que a gente falou da baleia azul, né? Então, primeiro a gente olha um filme de terror, depois a gente senta no parapeito da janela, fica olhando lá para baixo, daqui a pouco a gente já vai um pouquinho mais para fora, e aí a gente atravessa a rua sem olhar para os lados, até que chega o ponto de cometer o suicídio. É como então, se estivesse criando coragem, vai ganhando coragem, que é a dessensibilização. Então, não... Agora eu tenho uma curiosidade para compartilhar com você aí de casa, que é o que vocês têm em mente quando compartilham com a gente as preocupações, que é assim, quando você diz que um está se autolesionando e aí compartilha a ideia com outros colegas e eles se afinam em grupo e passam a se autolesionar também. Esse fenômeno, como é esse fenômeno de levar o outro a fazer algo que eu faço, sem que ele esteja num processo de angústia como eu estou também? Estou me colocando no lugar do adolescente, tá? Eu adolescente, me autolesionando, e aí eu compartilho com coleguinha, com amigo, etc. E ele não está no mesmo espaço de angústia que eu. Mas como que ele considera e faz junto comigo? Aí, normalmente, são aqueles casos que a pessoa não vai permanecer. Ela vai fazer, aí ela vai fazer e não vai continuar cometendo, porque não vai ter aquele efeito. E a gente escuta alguns dizendo assim, eu fiz e doeu. Eu fiz e doeu. Normalmente, quem se autolesiona por bastante tempo tem um limiar de dor diferente, Então, assim, não produziu nada, não deu diferença nenhuma, E só que existe o risco da pessoa persistir por ter aceitação, às vezes, do grupo, Essa questão do pertencimento é muito forte na adolescência. E aí eu volto para essa mãe que perguntou de 18 anos. Aí, normalmente, a pessoa já tem um nível de maturidade maior, o cérebro dela está mais desenvolvido, o controle de impulsos, que o córtex pré-frontal já está mais desenvolvido, Então, pode ser sim que um tempo melhore. Agora, esse que está lá, que é vulnerável, adolescente, que não tem tudo isso, o cérebro dele tem bastante de impulsividade ainda, ele pode desenvolver a dependência pela liberação de substâncias químicas no organismo. A gente tem que ver também, quando tem casos na família de pessoas que tiveram depressão, porque existem estudos mostrando que em pessoas com baixo nível de serotonina, que é o que gera prazer, sensação de bem-estar na gente, é menor naquelas pessoas que se autolesionam e nas que cometem suicídio também. Então, por isso, pais, não relutem quando precisar levar ao médico. Às vezes é uma questão orgânica, é uma questão física que pode ser resolvido. Por isso que nem sempre é um fator familiar. Muitas vezes está associado. É difícil ter um adolescente deprimido em casa, que a gente quer ajudar e parece que a pessoa não se ajuda. Mas essa pessoa, às vezes, está dando para a gente a oportunidade também de nos olhar, que a gente possa aceitar quais são as nossas limitações, as nossas falhas, fazer reavaliações, sem ficar buscando culpados, mas sim o que eu posso fazer hoje para ajudar quem está aqui comigo, que eu amo. Que às vezes eu tenho vontade de jogar pela janela, porque eu não aguento mais ser adolescente deprimido em casa, cheio de raiva, uma raiva fora do normal, que precisou ser lançado às vezes sobre o próprio corpo. Então não hesita, busca ajuda.
Busca um médico, busca um psicólogo. E tantas pessoas me procuraram depois, dizendo assim, por que eu não fiz isso antes? Né? Às vezes o adolescente ele quer contar para os pais, mas ele não encontra um espaço de fala, não consegue chegar a esse coração. E o adolescente, quando vem falar com a gente, normalmente ele não fala direto o que ele quer. Ele chega falando de outra coisa qualquer. E se o pai e a mãe estão focados naquilo que estão fazendo e não param para olhar no olho, param o que estão fazendo para olhar no olho, ele vai perceber que não tem a atenção que ele precisa. Mas aí naquele grupo que se corta, ele tem. Porque lá eles entendem o que ele está passando. Então, a gente precisa ter os olhos bem abertos. Eu fiz a pergunta ali do grupo que influencia, né? De um que influencia e faz um grupo, para a gente ficar esperto, que muitas vezes os filhos da gente não estão necessariamente naquela situação descrita, mas pode ser por influência, por curiosidade. Por exemplo, o uso de drogas, maconha. Como é que você começou a usar? Curiosidade, alguém me ofereceu, mas eu nem estava buscando. Então, precisa ter atenção, meio que lupa, assim, deixa eu dar uma olhada, deixa eu investigar, deixa eu entender quem são os amigos, o que está acontecendo com os amigos do meu filho, como eles são, como eles funcionam. Dá uma investigada, sempre é o nosso papel de pai e de mãe. Eu acho que a pessoa que se corta, porque ao sentir a dor física, ela desvia o pensamento da dor da alma, a dor emocional. Acho quase com certeza que não é para chamar a atenção, não. Mas é que eu percebo que a gente tem um certo preconceito com a expressão chamar a atenção. Como se isso fosse alguma coisa banal. Ah, tá querendo chamar a atenção. Quando uma criança, um adolescente quer chamar a atenção, é para chamar a atenção mesmo. É para dar atenção, né? Ela quer mesmo chamar a atenção, porque ela quer atenção e ela precisa de atenção. Então, isso foi pontuado inicialmente pela Carolina, falando a respeito do chamar a atenção, mas não de modo pejorativo. É justamente dizendo, olha, acendeu ali uma luzinha, presta atenção. Ah, se cortou, quer pular, quer morrer para chamar a atenção. Isso não é banal, volto a dizer. É para dar atenção. Nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos. Tem sugestão a seguir. O que faz então na prática? Tem até aqui umas caixinhas, tem umas coisinhas aqui dentro que a gente vai entender para que é. Até já. Olha isso, escuta isso aqui. Tenho uma sobrinha de 14 anos, ela passa a noite nos jogos, no celular, mas agora ela começou a cortar os pulsos de madrugada quando a sua mãe está dormindo. Como lidar com isso? 14 anos, a noite inteira jogando e agora começa a se autolesionar. Nós estamos aqui com a psicóloga e mestre em psicologia, professora universitária e pesquisadora do tema autolesão. E a conversa vai longe, porque aí os pais começam a se manifestar. Como é que está a saúde emocional aí dos seus filhos? Como está a saúde mental? Queremos aqui dar suporte para você, família, para você pai, mãe, para lidar com situações como esta. Carol, o que faz? 14 anos. Gente, 14 anos é uma idade que essa criança não deveria ter o celular no quarto à noite, jamais, né? Então, os pais, às vezes, não dão limites aos filhos porque, às vezes, tiveram faltas na sua infância, querem suprir esses filhos. Às vezes, têm medo de não receber o afeto positivo dos filhos, não tem a coragem de ser rejeitado por esses filhos, porque tem, às vezes, até uma autoestima muito baixa. Então, dão muito para esses filhos, negam a eles limites para receberem afeto, só que, na maioria das vezes, não recebem afeto, é muito pelo contrário. Não existe consideração, muitas vezes não existe gratidão e os pais querem isso e acaba virando uma bola de neve. Então, os filhos, eles precisam de limites para se estruturar. E quando a gente fala de internet, a gente está falando de algo que pode ajudar muito, mas que pode virar um vício tanto quanto uma droga. A pessoa fica realmente dependente. Eu já atendi vários casos de pessoas que tiveram que se internar, serem internadas pelo vício, tendo síndrome de abstinência, pela falta Então, assim, eu queria falar para vocês algo que é muito importante. Pai, os filhos têm que saber que você olha o celular deles. Não é invasão de privacidade.
Eu diria que claro, cada um tem um nível de maturidade que o filho precisa. Os adolescentes querem muito a liberdade, mas eles precisam conquistar essa liberdade dando demonstração de responsabilidade. Eles vão tomando degraus e assim a gente vai dando espaço para eles. Mas a gente tem que entender que o cérebro deles não está formado totalmente para conseguir controlar os próprios impulsos. Eles precisam da gente até que eles consigam ter o cérebro deles desenvolvidos, regular os seus impulsos e assim eles se valerem por si mesmos. Então, eles precisam saber que a gente olha, mas não é assim, entrar lá e responder as perguntas por eles. Não precisa também ficar dizendo, olha minha filha linda lá no Instagram, olha a fofinha da mamãe. Não é isso. Mas ele está ali, filho não tem que ter senha. Isso de filho ter senha em celular é algo que não tem que ter. Os pais podem ter acesso no momento que eles quiserem, a gente tem que cuidar, obviamente, para não ser intrusivos, né? Mas está sentado ali, filha, mostra para mim. Tem pesquisas mostrando que isso inibe algum comportamento de busca daquilo que vai fazer mal para eles. E aumentar esse nível de impulsividade, esse desejo de desafios que às vezes eles se expõem, ou então de coisas que se expõem que prejudica de forma muito grande o cérebro. E a questão do tempo tem que ser delimitada. A gente, lógico, com a pandemia isso ficou muito mais difícil, né? Delimitar tempo, mas passar a noite jamais. Tem que ter um período. Olha, o menino de 11 anos, a avó escreve pra gente, diz, meu neto de 11 anos vive isolado, vive no game, estou preocupada porque os pais dizem que isso é normal. Não acho, porque ele não come mais junto com os pais, não quer ter amigos, não quer nem sair de casa para tomar sol. 11 anos de idade. Os pais consideram normal que essa criança fique tanto tempo nos jogos eletrônicos, fechado no quarto, sem nem ao menos usufruir de momentos junto com a família numa refeição. Quer dizer, também tem pais que já perderam o prumo, né? E aí fica mais difícil de resgatar essa criança. O que uma avó pode fazer? Muito difícil, né, para quem olha de fora e sente a impotência diante de uma situação que a gente está vendo que não está legal, que está sendo prejudicial e não poder fazer nada. Eu sei como é difícil isso. Mas se a gente pensar que não é normal, né, essa criança ela precisa de limites. E aqui eu quero dizer algo bem importante de novo para você, pai. Às vezes os nossos filhos estão conectando com outras coisas porque não estão conseguindo se conectar conosco, né? Quando não existe uma fonte de conexão em nós, eles vão querer se conectar com aquilo que aparece. Seja com o jogo, seja com a internet, seja com alguns amigos que às vezes vão influenciá-lo de forma negativa. Então, o espaço de conexão tem que estar aberto. E isso está faltando. Eu lembro de uma menina que eu atendi, 14 anos também. A gente fez uma negociação. Às 10 horas da noite, a reclamação dos pais era essa. Passava até tarde no celular, tinha que estudar de manhã, ficava toda sonolenta à tarde, passava o dia de uma forma inútil, sem crescimento, não estudava, sempre muito cansada, olheiras fundas, não tinha disposição para nada, não dialogava com a família. Então, a gente combinou. 10 horas, já que ela entregava 1 da manhã o celular, ela passaria a entregar às 10 horas, eles interagiriam. Então, um pouquinho antes de dormir, e aí a gente ia reduzindo esse horário de entrega do celular com o passar do tempo. Na semana seguinte eles vieram e disseram assim, nossa, ela foi ótima, ela entregou o celular sempre no horário, a gente não teve mais brigas para entregar. E eu fiquei super feliz como terapeuta, né? Assim, que legal, tá dando certo. Até que a menina falou assim, Carol, a gente precisa conversar e fazer um outro combinado. Porque assim, eu entrego o celular para eles e aí, era o momento que tu disse que era pra gente ficar junto, cada um fica no seu celular e aí eu não tenho o que fazer. A criança, a menina entrega o celular e os pais não. E a gente tem muito disso, tem muito disso. Uma professora que está assistindo agora também comentou na sala de aula dela, sabe, vocês adolescentes gostam da privacidade de vocês vão para o quarto, eu gosto de ficar no quarto. E um levantou e disse assim, prof, a gente não precisa ir para o quarto para fazer o que a gente quer, porque o pai e a mãe nem prestam atenção no que a gente está fazendo, eles estão o tempo todo no celular. Né? Então a gente reclama deles, mas às vezes a gente está fazendo o mesmo. E para ensinar qualquer criança, a gente precisa ensinar sendo. Né? Sendo, o fazendo, eles estão vendo o que a gente está fazendo. Né? E chamar essa criança para perto, Muitas né? vezes que dá eles estão trabalho, só gente. reproduzindo. Reproduzindo. Carol, no seu contato com as famílias e os adolescentes, enquanto psicóloga e pesquisadora também do tempo, você acabou desenvolvendo uma estratégia de promover algo
que é fundamental, mas que justamente está em falta, linkado a isso que você está dizendo. E eu tenho aqui em minhas mãos algumas caixinhas, mas nesse momento uma caixinha especificamente, chamada Hora de Família. Fala pra gente o que é essa caixinha aqui, Hora de Família. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Hora de Família, tem uns cartõezinhos aqui, ó, com uma proposta. Primeiro fala e eu vou dando aqui uma olhadinha. O que é isso aqui? Tá bom. Essa caixinha, ela surgiu porque depois que eu terminei o mestrado, ainda fiquei na dúvida, o que eu posso fazer? Porque o que eu encontrei foi isso, assim, os adolescentes, todos que eu entrevistei, eles tinham carência, eles queriam estar com a família, eles estavam com muitas famílias que estavam indisponíveis. Tem fatores individuais, tem influência do meio, tem pais que dão demais e não ajudam a que esses filhos criem a tolerância e a frustração, então quando se frustram, vão usar recursos assim como, às vezes, tentar se matar ou se cortar, porque não conseguem lidar com as dificuldades da vida, recebem tudo, são super protegidos, não se conhecem, não conhecem seus desejos, seus limites, suas incompetências, suas competências, né? E isso dificulta que eles se fortaleçam. Então, eu encontrei que ali havia algo na família que precisava ser alterado. Mas, o que fazer? Né? Eu sabia muito de teoria, mas o que fazer? E aí, então, eu usava umas perguntas que tinham na internet, porque quando eu mandava ler livro, dizia para os pais fazerem piquenique com seus filhos, quem sabe vocês acampam juntos, ninguém fazia. Todas as pessoas na máquina, envolvido com o seu dia a dia ali, muito estressante. Mas quando eu levava essas perguntas, jogava para fazer, eles faziam. E aí, então, eu pensei, bom, então vamos entrar aí no diálogo, porque a falta que eles falam é de conexão, é isso que eles traziam para mim, falta conexão, olho no olho. E aí, então, eu montei essa caixinha, ela tem 100 perguntas, que são muito variadas, elas vão bem do geral, mas, por exemplo, o que você comeria todos os dias se fosse possível? Porque tem pai que não sabe qual é a comida preferida do filho. Né? Os adolescentes que eu atendia lá, eles não sabiam do que os pais brincavam na infância, nem a data de aniversário. Né? E não são adolescentes de lá, são a maioria, sem informações, sem raízes, sem saber do passado. Então, eu trago perguntas do passado, qual é uma lembrança feliz da infância. E é muito gostoso, assim, o que trazem para mim. Né? Eu percebi aqui que realmente são perguntas bastante variadas. Então, a ideia é, passa esses cartõezinhos, que tem perguntas para toda a família. Como é que funciona? Tira uma cartinha, a pessoa que está com a caixinha, tira uma cartinha só e todos respondem. Então, se está ali o vovô, ele vai falar da lembrança feliz da infância dele. Se está a tia, vou pegar aqui uma cartinha, tá? Deixa eu ver que pergunta tem aqui. Quem era, é ou é seu melhor amigo na infância? Tá aqui a perguntinha, simples assim. Então, esta única pergunta vai ser a pergunta para todos ali do grupo responderem, todos da família. Sim, e é um mecanismo tão interessante que acontece, que é tão simples, mas tão interessante, porque a partir do momento que a Darleide leu a pergunta, quem está aqui, quem está em casa já começa a pensar, quem era meu melhor amigo na infância? E a partir desse momento eu me desconectei das outras coisas. Eu largo o celular para fazer joguinho, desconectei do celular, desconectei da televisão e me conecto comigo mesmo primeiro. E aí eu me conecto com o outro quando eu vou ouvir a resposta dele. Quando a gente está fazendo em grupo, tem perguntas assim, o que você faz para administrar a raiva? Porque eu trabalho emoções, as pessoas não estão reconhecendo as próprias emoções. E nós temos filhos que têm dificuldade de regulação emocional, com pais que não sabem regular suas emoções. Então, quando ele está num grupo e as pessoas falam, quando eu estou com raiva eu grito no travesseiro, quando eu estou com raiva eu dou soco na parede, aí o outro vai dizer, mas soco na parede, tu não resolve o problema, ainda te machuca, ganha outro. Eu vou dando sugestões e a gente vai aprendendo uns com os outros a lidar com as emoções. Eu vou trabalhar passado, eu vou trabalhar futuro, nós temos pessoas deprimidas, adolescentes deprimidos, que têm dificuldade de ter prospecção, de pensar no futuro. Então, o que você faria se ganhasse 500 mil reais? A pessoa já começa a sonhar. Né? O que você pretende fazer daqui 10 anos? Qual é um projeto legal que você gostaria que acontecesse daqui 10 anos? Fale uma qualidade de cada um que está aqui no grupo. Então, ali a gente promove a conexão e é muito interessante, as pessoas me ligam dizendo assim, Carol, uma foi viajar de Brasília até o IABC levar o filho. Fizeram 2 perguntas do caminho inteiro e tinha assunto para conversar. Então, a ideia, deixa eu contar para vocês, não é fazer todas as perguntas de uma vez. Tira uma pergunta, lê em voz alta, todo mundo responde, e aí faz umas 2, 3, né, às vezes 4 e para. Com criança é muito legal, porque eles ficam querendo saber qual é a próxima. A gente também ficou querendo saber, né? Qual é a próxima, qual é a próxima. Mas não faz tudo de uma vez, faz um pouco,
faz outras depois. Tem uns que fazem no culto, né? Daí fica esperando chegar sexta-feira para fazer o culto. Outras mães me dizem que fazem à noite, 2 perguntinhas da noite antes de dormir. Ou seja, é uma promoção da aproximação ou reaproximação da própria família, Sim. do autoconhecimento, do compartilhar das suas próprias emoções, das lembranças, das memórias, da prospecção do que vem a ser um sonho. E isso faz com que nós vamos usar essa palavra porque é a palavra que nós precisamos considerar aqui, conexão. A gente precisa ouvir uns aos outros, nós precisamos nos ouvir uns aos outros. Eu tenho uma filha, ela é casada já, e ela um dia me disse assim, mami, eu gostava muito quando vocês ficavam me fazendo perguntas sobre o que tinha acontecido na escola. Eu lembro, mami, que vocês ficavam, todo dia vocês me perguntavam. A gente fazia perguntas de como tinha sido o dia, o que tinha acontecido, sobre os amigos, sobre as tristezas, sobre as raivas. E muitas vezes quando ela me contava alguma coisa que ela sentia raiva, eu dizia para sentir raiva mesmo. É para dizer assim, exploda-se, eu deixava ela sentir raiva. Eu acho que eu reprimia quando ela tinha raiva de mim. Eu dizia, não, assim não, a mamãe não. Acho que hoje eu daria mais folga para ela. Mas isto é alguma coisa riquíssima. E eu nem digo que eu fazia, tendo a teoria, o que eu sei hoje, mas porque eu sabia que falar de si é bom. Sim. Porque quando eu era menina, nós ficávamos em roda, olhando para o céu e a lua, comentando sobre nuvens, sobre lua, sobre chuva, o que fosse. E isso me traz excelentes memórias. Paizinhos e mãezinhas, professores, professoras. E a gente fala no diminutivo com muito amor, tá? Com muito carinho. Estamos conectados aqui, somos pais, somos família. Fica tranquilinho, tá? De entender que o que nós queremos é nos conectar com o seu coração e fazer você pensar que, olha, crianças, eu já disse isso aqui, vou repetir, para ficar bem marcado. Sempre tem gente nova, claro. Eu já disse e a Carol está aqui, pode confirmar ou não, se for o caso. Mas nossos filhos não estão doentes porque está faltando sapato novo para eles. Nossos filhos não estão se autolesionando porque está faltando roupa nova no guarda-roupa, no roupeiro deles. Não está faltando tablet, celular, o que você possa imaginar que dinheiro compra, não é isto que está adoecendo os nossos filhos. Pelo contrário, o excesso dessas coisas muitas vezes está fazendo com que eles percam o sentido de desejar, de querer algo novo, porque tem tudo. Pai, mãe, trabalho e dá tudo. Só que aquilo que dinheiro não compra, quem é que vai dar para eles? Quem é que vai fornecer para eles o sentido daquilo que coisas não dão? É isso que está aqui no centro da questão. Autolesão, sofrimento, depressão, ansiedade, as angústias que são deles, são nossos. E é triste ver que crianças, quanto pequenas ainda, já vivendo, experimentando as angústias de gente grande. Né? No sentido assim, de agonia, patologias, enfim. Que a gente pode, com uma dose de afeto, com uma dose de amor, com uma dose de presença, socorrer essas crianças, entende? Então, consultórios não estão cheios de crianças com falta de coisas, mas com falta de conexão, de alma com alma, de olhar no olhar do outro, de sentir, de chorar junto, de dar abraço, de dar beijo, colo. Tá faltando colo de pai, colo de mãe, beijo, muito beijo, enquanto pode beijar. Depois vai dizer, não quero beijo, não. Mas no fundo, está morrendo de vontade, porque você ensinou a ele a gostar de beijar. Eu acho que isso é alguma coisa que a gente precisa colocar no centro da questão aqui, o que, resumindo tudo que a gente está dizendo, assim, ó, tem a patologia, tem a necessidade do profissional, do terapeuta, do psicólogo, tem tudo isso envolvido, não dispensa nada. Mas você, eu, nós, família, gente, tem coisa que só a gente faz, entende, Carol? É interessante, muito interessante isso, porque eles aprendem com a gente até como se relacionar fora, né? Então, às vezes, eles estão ali isolados e eles vão aprender com a gente a se relacionar com aqueles que estão de fora. Tinha um menino que veio para mim com tentativas, assim, nas redes sociais, colocando muito sobre suicídio. Ele tinha vários casos de suicídio na família, então a gente vê uma baixa de serotonina, uma maior vulnerabilidade. E vieram me procurar dizendo, Carol, organiza tudo para internação, porque é alto o risco. E ele me procurou
O menino não queria vir, normalmente adolescente não vai querer, pega pelo braço e leva, né? Tem que levar igual. E ele veio e a gente formou um contato muito gostoso. Eu perguntei se tinha algum familiar perto, o pai estava, e dei a caixinha para ele do Hora da Família. Disse assim, faz com teu pai umas 4, 5 perguntinhas, semana que vem me conta como foi. Na outra semana ele veio e eu perguntei, e aí? Aí ele contou então que ele tinha feito as 100 perguntas com o pai. E ele disse assim, Carol, eu contei para o meu pai coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E ele me falou coisas que eu nem imaginava. E aí foi muito interessante esse processo, porque esse menino não precisou sequer ir ao psiquiatra, né? Pode ser que um dia ele tenha que tomar medicação, não teve nenhuma internação. E esse menino nunca havia namorado, nunca tinha beijado na boca, ele era socialmente isolado, né? E aí ele pediu assim, ele contou para mim, falou assim, Carol, tô com um pouco de vergonha, mas é que assim, eu tô conversando com uma menina e a gente é colega de aula, a gente conversa 3 horas por dia pelo WhatsApp, mas quando a gente se encontra, eu não sei o que falar. Tá vendo isso de perder a habilidade de se comunicar? Gente, isso não é só com eles, é a gente tá perdendo. Onde é que foi que a gente se perdeu nesse caminho, daquela coisa boa de sentar junto e falar? Gente, louça na pia vai ter o resto da vida para lavar. Não vou dizer que vai ter para sempre, porque eu espero que no céu não tenha. Eu digo sempre que isso aí é coisa do capeta, não vai ter no céu louça para lavar, né? Mas, gente, trabalho, a aposentadoria da gente vai chegar muito tarde, a gente vai ter que trabalhar o resto da vida. Mas o teu filho contigo, por quanto tempo o terá? E a marca que a gente deixa é uma marca eterna que passa de gerações a gerações. O que eu faço hoje, eu posso, às vezes, romper algo que vinha acontecendo antes, que daqui para frente seja diferente se a gente fizer um esforço. A gente não pode usar o álibi de que é assim, é normal, isso aí é adolescência. Nem tudo é adolescência, tem coisa que é grave, a gente precisa olhar para isso. E uma dose de generosidade, de carinho, de conexão é muito importante. E aí esse menino, ele me fez uma pergunta, Carol, eu posso levar a caixinha? Tu me empresta? Aí pensa esse menino chegar com a caixinha, me dá aqui, Darleide, com Hora da Família, no segundo encontro com a menina ia sair correndo, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, o pessoal estava pedindo Hora da Família 2. E aí, bom, o título, né? Ia ficar meio estranho. Então eu fiz outras 100 perguntas, trabalhando essas dimensões, que é o bate-papo legal. É essa segunda caixinha aqui, são outras 100 perguntas, né, trabalhando as emoções, prospecção também, e mais generalizado. Então, esse aqui, tanto Hora da Família quanto esse aqui, mas esse aqui o pessoal está usando bastante nos pequenos grupos. Outro dia, eles me mandam cada coisa, até reunião administrativa. Outro dia, um me falou assim que a menina não conseguia dormir por causa da pandemia, ansiedade, e eles ficaram fazendo na internet até ela ficar com sono. Eu até fiquei pensando, será que ele quer dizer que meu jogo é chato, que deu sono na menina, né? Vamos ver algumas perguntinhas aqui. Se ganhasse uma viagem, preferiria de navio ou de avião? Só para abrir a questão e ali cada um vai começar a falar do que gosta, do que deixa de gostar. Meu marido tem uma técnica, ele sempre falava para minha filha assim, tá num lugar, todo mundo em silêncio, ninguém sabe o que dizer, tá chovendo, tá sol, tá calor. Ele diz assim, ninguém resiste a falar de si mesmo. Uhum. Faz uma pergunta sobre a pessoa, faz uma pergunta sobre isto aqui, faz perguntas sobre ela, o que você gosta, se você ganhasse, fala de você. Às vezes percebo que sou diferente dos meus amigos porque você vai falar de você. Conte um apelido que você teve na infância e explique o porquê. Cante um... Eita, vou contar 100 perguntas da mulher, ela passou um tempão pesquisando, eu estou aqui entregando para todo mundo. Ô, gente, desculpa aí, Carol. Aí tem também para o casal, Hora de Nós Dois. Muito bem. Isso é um lançamento, vem com um prêmiozinho. Darleide não mostra o brinde, é surpresa. Ixi. Não pode mostrar. Esse é o Hora de Nós Dois, é um lançamento. Fiz com a psicóloga Viviana Rodrigues. E também está aí. E tem o Hora da Família em inglês, que é o Family Time, já foi para os Estados Unidos, foi para Bermudas, né? Toda internacional, toda. Vamos aqui aproveitar um tempinho mais, porque, olha, é precioso, viu? E a sua comunicação, sua forma de trazer para a gente a solução, adorei, adorei. Vamos aqui alguns outros comentários, você de casa. Eu peço a Deus que tome conta do meu filho, porque meu filho só vive no celular, não sei mais o que fazer. Graças a Deus, eu converso com ele sobre tudo. Mas eu também tenho medo, porque meu filho tinha um colega que se cortava, mas eu sempre estou de olho, perguntando o que está acontecendo e converso sobre isso, porque não é certo, né, ficar se cortando. Mas não é uma questão de ser certo ou errado, é uma coisa ali de pedido de socorro.
socorro, né? Que tema importante. Desde já parabenizo a equipe e a especialista convidada. Tenhamos mais atenção com os nossos filhos, que na era digital não continue a corromper os laços de afeto e amor das nossas famílias. Minha filha estava com um psiquiatra por um tempo, meses depois parou por conta própria e não quis mais. No entanto, 3 meses depois teve consequência grave, com perca de movimento, sentiu erro e voltou a tratar, mas agora diz que não tem nada mais e novamente parou com 18 anos. Acho que ainda é aquela menina dos 18 anos de idade. Não sei, não ficou muito claro, né? Talvez tenha batido só a mesma idade. Nossa, eu acho uma geração tão complicada, jovem deprimido, eu não sei mais, pois eu também passo por isso, me ajudem. É uma geração complicada, diz aqui a minha amiga. Bom, minha amiga, o que dizer? Finalizando o programa, caminhando aí, fazendo um resumão, e você já viu a preocupação dos pais, dos professores, dos educadores e quase que um grito de desespero dizendo assim, é um povo complicado, eu não sei mais o que fazer. E é interessante que a gente não pode entrar nessa e dizer assim, não tenho o que fazer, então deixa a vida me levar, né? Eu entendo cada pai, cada mãe que está aqui, eu sou mãe também, tenho as minhas 2 filhas aí assistindo hoje. Que os filhos, eles são projetos que a gente faz, mas que nunca saem como a gente espera. Sabe aquela casa que a gente desenha, que a gente pensa que vai ter aquela escadaria e que vai ter aquele telhado, e daqui a pouco a gente está construindo e rompe um cano. Outro dia estavam reformando o banheiro da minha casa, aí quebrou um ladrilho e eu pensei assim, nossa, não acredito, vão ter que quebrar toda essa parede. Eu pensei que aquilo era uma coisa muito horrível. E aí foi o que aconteceu, é que teve que trocar tudo, meu banheiro ficou lindo. Então, às vezes, tem coisas que são muito, parecem negativas que acontecem, mas que são oportunidades. E a palavra crise, ela significa isso. Ela significa oportunidade de recomeçar, de refazer, de reconstruir ou de reformar algo que não estava funcionando muito bem. Então, entenda como uma oportunidade de fazer isso e faça o possível para se conectar com quem está sedento dessa conexão. Tem pessoa que não consegue sozinha, leva no médico, às vezes a medicação precisa, busca um terapeuta, pega ajuda. E você que é adolescente, que está olhando, não adianta dizer, meu pai me criou assim, então já era. Não, faça a sua parte. Você só vai ser ajudado se você abrir espaço para isso, você precisa se ajudar. Se os pais muitas vezes não foram pais de adolescentes para aprender como é ser isso. E a adolescência não é uma justificativa. Você pode fazer algo para mudar a seu respeito. Foi vítima de algo ruim na vida? Sim, todos fomos, todos sofremos alguma coisa, umas piores, outras melhores. Mas o que eu vou fazer, como diz Sartre, tantas vezes foi dito aqui, né? O que eu vou fazer que fizeram comigo? Está na minha mão. Eu digo para alguns pacientes que eles dizem assim, mas na minha infância eu não tive meu pai, na infância eu sofri um abuso. Ok, tem um buraco lá na tua infância. Nós não vamos preencher esse buraco. Não tem como voltar lá atrás e preencher o buraco. Agora tu vai escolher, tu fica cavando o buraco, ruminando, pensando, sofrendo, ou então tu olha para esse buraco e diz assim, tá bom, buraco, tu tá aí, mas eu sigo a minha vida. E é isso que a gente pode fazer. E paz, levante seus joelhos trôpegos, como diz a palavra de Deus. E vamos fazer junto. Aí tem uma dica, o diálogo. Voltar aquele caminho da roça que a gente desviou, talvez aí seja um começo. Não só a solução, mas um começo de uma solução. Eu achei ótimo. Darleide, eu queria falar algo, um depoimento de uma menina, e essa vai ser minha fala, eu não falo mais, porque o tempo está acabando, né? E ela diz assim, aos 6 anos, eu queria ser dona de uma loja de bonecas. Aos 8 anos, eu queria ser professora. Aos 10 anos, eu queria ser mamãe. Aos 12 anos, eu queria namorar. Aos 14, eu queria muito ter a carteira de motorista. Aos 16, eu queria estar morta. Aos 18, eu terminei o ensino médio. Aos 20, eu fiz a minha carteira de motorista. Aos 22, eu já estava na faculdade. E aos 24, eu disse sim. Aos 26, eu me casei. Aos 28, me tornei mãe. E aos 30, eu olhei para trás e disse, eu sobrevivi. Valeu a pena continuar. Quem está passando por aquela dor da alma, aquela dor que às vezes é física, persista. Isso pode ser uma vírgula em toda uma eternidade. Uma vida plena que pode ser alcançada. Continue tentando, isso vai passar. Que bom, que bonito. Obrigada, Carol. Muito obrigada. É isso. Nós queríamos terminar o programa com esperança e deu certo. Deu certo. Porque dá certo sempre que a gente pensar com propriedade, a partir do conhecimento, sempre considerando a esperança
de que dá para fazer diferente. Pai, mãe, preste mais atenção no seu filho, se conecte mais com ele, dê a volta junto com ele e seja família, para que Deus te abençoe e Ele está contigo e nunca, jamais contra ti. Busca a unção do Espírito, busca a graça de Deus. Estava vendo aqui uma mãezinha dizendo assim, eu super protejo meu filho. Às vezes eu tenho até medo para não sufocar. E pode sufocar mesmo, mamãe. Pode sufocar mesmo, pode fazer muito mal, tanto quanto faz a negligência. O importante é, porém, encontrar caminho de equilíbrio, de andar ao centro, reconhecendo as necessidades. E se tem uma necessidade que é nossa, é de nos encontrar em nossa identidade. Quem sou eu? O que eu faço? Por onde eu vou? E nada melhor do que os pais ensinarem esse caminho para os seus filhos, de mãos dadas, caminhando juntos. Um abraço, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, Carol, muito obrigada. E a gente se encontra aqui no Consultório de Família na semana que vem. E quem quiser falar com a Carol, pode se conectar com ela também no Instagram, Reconectado, que apareceu aí no seu vídeo, tá? Um abraço e até mais.